Eduardo Girão, concedo a palavra ao próximo candidato, o senador Marcos Duval, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade de poder estar falando, mas antes de começar a ler o meu discurso, eu acho que eu estou num mundo paralelo, porque inicialmente está todo mundo falando aqui que nós estamos vivendo num país democrático, sendo que vocês estão vendo aqui agora um senador censurado há 2 anos. Um senador que, o fato de eu estar aqui agora, eu vou receber uma multa de R$50 mil. Eu mandei agora para todos os senadores no aplicativo do WhatsApp a decisão do Alexandre de Moraes me proibindo de estar aqui. Está violando o artigo 53, não é o Marcos Duval, é o senador Marcos Duval. Bom, vamos iniciar aqui agora. Eu gostaria de muita atenção de todos, que eu tenho muita coisa para dizer. Primeira coisa que eu tenho a dizer, eu vou falar sobre debriefing. Não sei se já escutaram essa expressão, mas eu vou fazer uma análise pós-gestão atual. Não vou entrar em detalhes se é um bom pai, bom filho, bom irmão, bom... Não é essa a questão aqui, é a questão da função a qual nós fomos demandados pela sociedade. Senhoras e senhores senadores e todo o povo brasileiro, capixaba, sobre essa tribuna, para cumprir o meu dever como representante do Espírito Santo e, claro, todo o Brasil. Antes de ingressar na política, dediquei 30 anos à formação de forças especiais das unidades ao redor do mundo, sendo 20 anos deles junto à SWAT americana. Aprendi a importância da capacitação contínua, da disciplina, da estratégia e, acima de tudo, da verdade, da coragem diante das adversidades. Por isso que eu inicio aqui um debriefing. Hoje, como senador, minha principal arma para defender a população é a minha voz, é esse local que eu estou. Mas isso foi me retirado de forma ilegal e inconstitucional. Agora, falarei sobre a maior perseguição política da história do Brasil. Impressionante quando a gente fala, as pessoas ainda parecem comentar, conversar, parece que... Eu acho que eu sozinho no mundo paralelo, eu e Girão, não é possível. Porque as pessoas não estão prestando atenção nas coisas que eu vou começar a dizer aqui. Isso pode mudar lá no final, aquela pessoa que pode passar fome e morrer porque não tem o que comer. Não é porque não tem picanha, não vai ter o que comer. E o que eu vou dizer aqui pode fazer a diferença disso. Sejamos responsáveis pela vida humana. Fui submetido... Bom, eu vou falar sobre a história. O que está em jogo aqui não é apenas a minha liberdade de expressão, mas a independência do Congresso Nacional. O senador hoje pode ser censurado, perseguido, calado, sem qualquer base legal. Qualquer outro de vocês aqui, senadores e senadoras, poderão ser o próximo. Fui submetido a medidas ilegais e inconstitucionais que ferem direitos garantidos da nossa Constituição, feita aqui, e eu vou citar algumas, que eu, como senador da República, estou ainda em censura há 2 anos. Censura absoluta das redes bloqueadas, das redes sociais bloqueadas, salários embargados e multa de R$50 milhões sem qualquer base jurídica. Liberdade de expressão não é liberdade de difamação. Por isso que nós temos que ter cuidado quando falamos sobre essas redes sociais. Discursar aqui na tribuna, aqui no plenário,
O ministro Alexandre de Moraes determinou contra um senador da República uma multa de R$50 mil por cada brasileiro que reportar as minhas falas aqui, dessa tribuna do plenário. Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Para cada cidadão brasileiro, tá? Eu mandei para vocês a decisão judicial. Para cada brasileiro que multiplicar minha fala daqui hoje, eu vou pagar 50 mil por cada brasileiro que postar, me proibindo de estar aqui. E o que fez? Eu peço vênia pela sinceridade, mas o que fez a atual presidência do Senado ao longo desses 2 anos de perseguição, que ainda vem sofrendo como senador da República? Concretamente, nada. Mesmo sabendo que eu estava exercendo as minhas funções constitucionais de fiscalizar os outros poderes, e ainda como membro da comissão representativa, que muitos nem sabem que existe, o dever de investigar e convocar ministros para esclarecimentos. Foi assim que eu fiz no dia 8 de janeiro. E tem muita coisa que vai aparecer sobre o dia 8 de janeiro. A ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes nos últimos tempos tem enfrentado desafios que testam os limites da democracia e das instituições. Mas a democracia não pode ser um sistema seletivo, onde alguns têm voz e outros são silenciados. Aqui estou. A pluralidade de ideias é a essência da República e garantir que ela seja respeitada é um dever de todos nós. A maior perseguição política da história, partindo de um único ministro, infelizmente, com a conivência da mesa do Senado, que estava, sou o único senador da história do Brasil, escutem, eu sou o único senador da história do Brasil que, enquanto exerce seu mandato, está censurado, com redes sociais bloqueadas, salários bloqueados, com multa de 50 milhões de reais, que eu não tenho nenhum mil reais, e a multa de 50 mil para cada vez que eu estiver aqui nessa tribuna. Tive meu passaporte diplomático e civil suspensos, em total violação dos meus direitos constitucionais de ir e vir, garantido pelo artigo 5º da Constituição, não como senador, como cidadão brasileiro. E como parlamentar e membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tenho o passaporte diplomático suspenso. É uma violação ao artigo 53 da Constituição, é uma violação aos acordos internacionais a quais o Brasil é signatário. E tem gente rindo ainda aqui. Também estão violando o artigo 220 da Constituição, que protege a liberdade de expressão e proíbe qualquer tipo de censura. Isso para todos os brasileiros. E mais, meu gabinete aqui no Senado, minha residência particular, o apartamento funcional, foram invadidos por ordem de um único ministro, sem um fato determinado, sem uma denúncia formal e contra a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que proibiu. Mesmo assim, ele invadiu. Isso significa que um único ministro determinou a invasão de um outro poder da República. Pare e pense da gravidade da democracia, que nós não estamos num país democrático. Está aqui um senador censurado. Pare de falar que nós estamos numa democracia. Que hipocrisia! E ainda restam dúvidas sobre a gravidade da censura que sofro. Basta olhar para o que aconteceu com a minha candidatura à presidência do Senado. Ninguém sabia. Eu fui candidato, eu coloquei meu nome em dezembro, 19 de dezembro do ano passado. Fui o primeiro a oficializar minha candidatura. E só ontem, através da TV Senado, os meus pares souberam que eu era candidato. Isso é democracia? Ninguém, a imprensa não sabia. Ninguém sabia. Isso é democracia? O artigo 53 da Constituição é claro: parlamentares são invioláveis, civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas a Constituição continua sendo ignorada.
O Senado precisa reagir. E essa perseguição, eu vou mostrar para vocês, senhores e senhoras senadores. Não se trata mais de direita, esquerda, governo, oposição. Trata-se de algo maior que a defesa da democracia e da Constituição. Democracia e Constituição. Nada mais do que isso. Nós temos, qual é o prédio principal? É o Congresso. Na construção de Brasília já deixou o recado. Aqui é a casa do povo, é aqui que legisla. Ponto, está na Constituição, não é eu que estou tentando convencê-los, é só ler a Constituição. Se permitirmos que um senador censurado, perseguido, amanhã, como eu disse, pode ser um de vocês. E eu não vou apoiar, mesmo que seja de oposição, qualquer tipo de censura e qualquer tipo de perseguição política, que inclusive perseguição política, que é claro que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a direita, é crime contra a humanidade. Tribunal Penal Internacional, no momento certo, tornará isso público. E outros órgãos que mais à frente, se eu tiver tempo, eu falarei. O que estamos presenciando hoje é a ditadura da toga, que, infelizmente, contou com a conivência da atual gestão do Senado Federal. O Congresso precisa retomar seu papel e defender suas prerrogativas, e a separação entre os poderes é fundamental. O respeito e a harmonia entre os poderes. Eu não estou aqui dizendo que vai ter vingança. Não. Nós precisamos seguir a Constituição. Ponto. Transparência no voto, direito de voto. Mas antes de falar sobre o direito do voto, eu vou mostrar para vocês todas as violações dos meus direitos feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pode filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, quem quiser pode puxar. Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre o 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se o poder emana do povo, então o direito do povo de saber como seus representantes, é direito dele saber como a gente vai votar. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, parágrafo 4º e o 9º da nossa Constituição assegura o direito de divulgar o próprio voto, pois se trata de um ato político e não uma decisão privada. Portanto, o direito de tornar público o voto para a presidência do Senado é constitucionalmente garantido. Qualquer tentativa de impedir isso viola a supremacia da Constituição e é um ataque ao princípio republicano. Aqui eu quero agradecer aos 41 senadores, e eu vou fazer questão de ler cada nome. Quero expressar aqui minha profunda gratidão aos senadores que tiveram a coragem de se levantar contra as liminares ilegais, inconstitucionais, impostas contra mim, defendendo não apenas a pessoa do senador Marcos Duval, mas a própria Constituição Federal, especialmente o artigo 53, que garante a nossa imunidade parlamentar. Esses senadores demonstraram compromisso com a democracia e a separação dos poderes e a defesa do mandato parlamentar. 41 senadores subscreveram o ato contra as violações da nossa Constituição. São eles, Alessandro Vieira, todos, senador Eduardo Girão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Roberto Martins, senador Carlos Portinho, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Bolsonaro, senador Isalci Lucas, senador Jaime Bogatti, senador Jorge Seife, senador Marco Rogério, senadora Rosana Martinelli, senador Wilder Moraes, senador Magno Malta, senador Oriovisto Guimarães, senador Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Steven Valentim, Zequinha Marinho, Esperidião Amin, Luiz Carlos Reines, Tereza
Cristina, Ciro Nogueira, Castelar Neto, doutor Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Luca Barreto, Valdernan Cardoso, Sérgio Petecão, Nelson Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves, Hamilton Mourão, Messias Jesus, Alan Rios, Márcio Bittar, Sérgio Moro, Jaime Campos. A esses colegas que se não curvaram, têm o meu total respeito e admiração. Meu compromisso com a democracia e a Constituição segue inabalável. Não podemos permitir disputas políticas que desviem do nosso verdadeiro propósito, que é servir o povo brasileiro. As divergências são parte da democracia, mas não podem ser resolvidas na base do autoritarismo e da perseguição política. O Brasil precisa avançar com instituições fortes, respeito e cumprimento à Constituição e um Congresso independente, principalmente corajoso. Por isso, seguirei denunciando todas as inconstitucionalidades que acontecerem na nossa democracia, mesmo tendo ameaças diárias de morte, de ceifar a minha vida. Meu trabalho em órgãos internacionais fez com que eu fiz algumas denúncias em 2023, que muitos estavam até debochando, e a verdade está começando a vir à tona. Vocês não perceberam por que o Mark Zuckerberg se juntou ao governo atual? Porque em um depoimento, numa sabatina sigilosa, a qual eu pertenço no Capitólio, ele confessou que modificou os algoritmos para incentivar patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro, para participar da manifestação dia 8. Por que tantos ônibus chegaram no dia 7? Se fosse só os que estavam acampados virem até aqui, dava para entender, porque aqui estava todo mundo de recesso, de férias, e eu na função da comissão representativa. Nem isso eu fui informado do que poderia acontecer. E desde o dia 2 de janeiro o governo já sabia. E desde o dia 2 de janeiro o Mark Zuckerberg começou a impulsionar a manifestação para que a direita praticamente toda estivesse aqui no dia 8 de janeiro. Vocês vão saber disso porque a verdade vai vir à tona com documentos. Isso eu não estou dizendo porque ouvi dizer, ou porque ouvi falar, ou por achismo. Vocês, a partir do atual governo e a minha relação profissional com o secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das Big Techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê? E tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg, falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X, do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar, e o Elon Musk não queria me tirar do ar. E a briga foi por conta do senador Marcos Duval. Vocês vão ver isso também, documentado. Gravem o que eu estou dizendo aqui, porque no dia que acontecer, vocês vão dizer, nossa, é verdade o que o senador falou. Para concluir, senador Marcos Duval. Encerro deixando claro para todos que prefiro ser um lutador solitário do que um covarde no meio da multidão. Obrigado, presidente. Pois não, senador Marcos Duval. Eu quero oficializar aqui a minha retirada da candidatura, porque eu fui prejudicado por questões da censura e só tive ontem que a imprensa descobriu que eu existia como candidato. Então, não fui de forma democrática um candidato, então aqui estou retirando porque ficou inviável a possibilidade de uma eleição. Perfeitamente, obrigado. Senador Marcos Duval. Fica retirada a candidatura do senador Marcos Duval por manifestação própria. Concedo a palavra à próxima candidata.